Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Lorenzo e hoje, durante o mês de setembro, em que a gente trabalha mais intensamente sobre a questão da prevenção do suicídio, coube a nós conversarmos com vocês sobre essa visão, né? Essa visão de prevenção ao suicídio. Mas, antes de começarmos, vamos fazer uma oração, como sempre, rogando que os nossos pensamentos continuem elevados em Deus, ao plano espiritual, aos dirigentes espirituais dessa casa e desse trabalho, para que consigamos realizar um trabalho satisfatório desse assunto tão importante que é a preservação da vida no combate ao suicídio. Rogamos, Pai, que sejamos intuídos e iluminados para atingir o maior número de corações possíveis, para que tenhamos sucesso no combate dessa verdadeira pandemia. Pedimos a Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que nos ajude a trabalhar esse tema e que, quando terminemos, o suicídio seja simplesmente uma lembrança a ser esquecida. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, suicídio. Pela Organização Mundial da Saúde, é uma pandemia mundial, né? Esse assunto é tão importante a gente debater, tão importante a gente ter presente algumas questões para que a gente possa ter um olhar atento na prevenção, que é importante dizer que nessa próxima meia hora em que estaremos juntos, um brasileiro vai ter tirado a vida ou tentado e 2.700 irmãos no mundo terão ou cometido suicídio ou tentado o suicídio, né? Então, nós temos essa estatística perversa no Brasil de que existe um suicídio a cada 1 hora e, no mundo, 880 mil suicídios. Então, gente, isso é muito sério. São irmãos nossos que abreviam a sua vida, com todas as consequências que aí advêm. Mas o importante não é esse enfoque. O importante é o que a gente pode fazer para melhorar essas estatísticas, melhorar esse cuidado com os nossos irmãos e fazer com que essas estatísticas ou diminuam muito ou acabem, né? Isso seria uma bênção se a gente conseguisse extirpar esse mal da nossa sociedade, que é o suicídio, de todas as nossas faixas etárias, né? Então, a Organização Mundial da Saúde diz que 98%, e a Associação Brasileira de Psiquiatria também, diz que 98% dos casos de suicídio está envolvido uma doença mental, seja ela de que espectro for, desde a desilusão amorosa até a esquizofrenia, passando pela depressão, passando pela bipolaridade. Isso não quer dizer que as pessoas que tenham esses problemas psiquiátricos vão tentar o suicídio, mas é uma tendência de cuidado que a gente tem que ter a mais quando a gente sabe que os nossos familiares ou os nossos amigos têm esse tipo de doença, né? Então, a depressão a gente diz que é o mal do século, né? Porque advém do resultado de uma sociedade materialista e egoísta e todos aqueles istas negativos em que a gente conseguiu, ao longo do tempo, construir a nossa sociedade em cima disso, né? Então, a gente hoje entende que as pessoas dão mais importância para a matéria,
muito menos pela espiritualidade, dão mais importâncias para o eu do que para o nós, e isso tem uma consequência. A consequência é que as vidas começam a se tornarem vazias, a gente começa a tentar trazer felicidade através do consumo material, e os resultados não são bons. A gente tem visto que a nossa sociedade não tem tido resultados bons com isso. Mas é o que temos, mas não podemos aceitar isso como natural, né? Nós, espíritas, principalmente, sabemos da importância que é o desenvolvimento material, porque a gente vive num mundo material, mas mais importante ainda é o desenvolvimento espiritual, né? Toda aquela construção reencarnatória, aquela oportunidade que a espiritualidade nos deu de reencarnar mais uma vez aqui e resolvermos os problemas que deixamos para trás, né? E só por si isso justifica a encarnação. Sem isso, a encarnação seria sem sentido. Então, cada oportunidade que nós temos de voltar nesse mundo, no caso a Terra, nós ganhamos essa oportunidade de nos melhorarmos como seres humanos, resgatarmos as questões atávicas que já ficaram para trás e não conseguimos resolver, mas que com certeza temos hoje uma nova oportunidade de evoluir. Então, pessoal, nosso grande problema hoje é que nós temos essas estatísticas negativas. E se a gente imaginar que na região sul, onde nós moramos, essas estatísticas são maiores ainda do que o resto do Brasil, ou seja, o Rio Grande do Sul é o estado que lidera a questão do suicídio e da tentativa, a gente não sabe se porque os outros estados subnotificam esses casos, né? Mas não importa. Importa que nós temos um grande número de suicídios no Rio Grande do Sul e, por consequência, no Brasil. Então, o que a gente pode fazer, né, sobre isso? Bom, todas as estatísticas nos dizem que a gente tem perdido essa guerra para o suicídio. Então, o que a gente pode fazer? Bom, é a questão do olhar atento. É a questão do se qualificar, é a questão de ler sobre o assunto. Todos nós que temos família, todos nós que temos amigos, todos nós que temos colegas de trabalho, a nossa grande família espiritual, a consanguínea e a espiritual, e a gente tem essa convivência estreita com essas pessoas que vieram nessa encarnação por um motivo ou por outro, mas que, com certeza, se vieram na nossa encarnação é porque a gente tem que ter um olhar muito mais atento a elas. Então, começa por se capacitar, ler sobre o assunto, procurar as fontes fidedignas para que a gente possa entender o processo do suicídio e da tentativa, né? Até da ideação, né? Então, a gente sabe que, para cada suicídio, tem 3 tentativas, no mínimo, igual a estatística do suicídio, e nós temos 5 pessoas que já imaginaram como vão fazer isso, e nós temos 7 pessoas que já pensaram em fazer isso. Então, vocês multipliquem esses 800 mil suicídios por ano por 7, que são pessoas que já pensaram em fazer isso, e a gente vai ter a ideia real, ou não, porque a Organização Mundial da Saúde também diz que acha que 20% das ocorrências de suicídio e de tentativas de suicídio não são notificadas, por vários motivos, né? Por motivos sociais, por motivos religiosos, por vergonha, por tabu, não importa. Mas a gente sabe que as estatísticas são muito maiores. E aí a gente entende porque alguém chega numa delegacia para registrar um suicídio e transforma esse suicídio num acidente, num desequilíbrio de sacada, numa overdose acidental de remédios, tudo para livrar o estigma do suicídio. E, na realidade, o que a gente tinha que estar discutindo
as causas do suicídio. E se a gente sabe que 98% dos casos de suicídio tem esse viés psicológico, a gente também entende que, e a Organização Mundial de Saúde também entende que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados se a gente tivesse aquele olhar atento. Mas que olhar atento é esse? Como é que a gente pode fazer isso? Será que a gente pode diagnosticar uma doença mental? Será que a gente pode, enfim, fazer alguma coisa a respeito disso? Bom, nós não somos psiquiatras, nós não somos psicólogos, então, dificilmente nós teríamos como diagnosticar um problema mental. Mas o que a gente sabe é que com um olhar atento, olhar fraterno, um olhar de preocupação com aquele irmão que convive conosco, nós poderíamos identificar situações em que aquele irmão não está agindo exatamente como age normalmente. Ou ele está muito triste, ou ele está muito soturno, ou ele está muito quieto, ou ele não sai do quarto, ou ele não quer trabalhar. E o pior, ainda são estigmatizados, e a maioria das vezes, por falta de ferramental da própria sociedade, de vagabundos, disso, daquilo, daquele outro, de outras coisas pejorativas. E, na realidade, a pessoa não tem a capacidade de conseguir vencer sozinho esse problema psiquiátrico. Mas, com um olhar atento, a gente consegue entender que aquelas pessoas que estão no nosso lado, elas não estão agindo como agem normalmente. Bom, se identificamos isso, a gente senta, começa a conversar, começa a ver o que está acontecendo, e se a pessoa não tem condições de, por conta própria, procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, a gente providencia isso, né? O tratamento dessas doenças psiquiátricas, elas têm que ser completas, ou seja, tanto no viés espiritual, com palestras doutrinárias, com passes, com água fluida, com o evangelho no lar. Isso tudo é muito importante, mas não pode, por si só, curar a depressão. Nós temos que ter também o viés da ciência, o viés do psicólogo, o viés do psiquiatra, que por muitas vezes essas pessoas necessitam de um complemento até químico para vencer as suas depressões. E às vezes é uma questão de um desequilíbrio químico. E ela consegue vencer isso. E às vezes, e na maioria das vezes, são episódios específicos na vida de uma pessoa. Ela ultrapassou aquelas dificuldades, ela segura e segue em frente. A gente tem, nos nossos conhecidos, vários exemplos de pessoas que se trataram por um longo ou por um curto espaço de tempo, até com medicações, e conseguiram vencer a depressão, por exemplo. Né? A gente sabe que a maioria dessas doenças, elas têm tratamento, tanto na questão da análise, enfim, como na questão da medicamentosa. Mas isso só pode ser feito por pessoas capacitadas a trabalhar com isso. Então, esse olhar atento que a gente tem que ter, a gente também tem que ter informação sobre isso. A gente também tem que ter presente aqueles órgãos que podem nos ajudar a auxiliar essas pessoas em necessidade. Então, por exemplo, nós temos os CAPs, né, que são esses centros de auxílio psicológico, que atendem gratuitamente, às vezes, e até num custo muito baixo, as questões psicológicas. Nós temos, na prefeitura, setores que atendem tanto psicologicamente quanto psiquiatricamente. Nós temos o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, que funciona desde 1962 e atende por volta de 80 mil chamados por ano. E que já conseguiu auxiliar fantasticamente milhares de pessoas simplesmente pelo ouvido atento,
dos problemas de cada um. E a maioria das pessoas que recorrem ao CVV, elas recorrem porque não tem com quem falar em casa. São pessoas sozinhas. Então, às vezes, elas ligam somente para ter com quem conversar. Né? Então, essas coisas a gente tem que prestar atenção. Nos centros espíritas, por exemplo, no nosso centro espírita aqui, que é o Bezerra de Menezes, Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes de Porto Alegre, nós temos o setor de apoio e valorização à vida também, que funciona aqui em vários dias e horários, que também é um auxiliar importante, né, para encaminhamento dessas questões de prevenção. Não só o suicídio, mas as questões de distúrbio mental mesmo. Então, o que urge a gente discutir? É a questão da capacitação que nós temos que trazer para nós mesmos, essa visão de que nós temos que cuidar das pessoas que estão do nosso lado, essa visão que a gente tem que ter preocupação com as pessoas que convivem no nosso ambiente, né, na nossa área de atuação, seja ela familiar, de amigos ou profissional. A gente tem que procurar a informação e a capacitação para ajudar. E todos nós espíritas sabemos que é um dever nosso, não só evoluirmos como seres humanos, mas ajudar as pessoas, essas pessoas que orbitam na nossa encarnação, a também se melhorarem como seres humanos e até vencerem os seus problemas atávicos. Essa visão tem que permear em todas as nossas casas espíritas. Os nossos apoios fraternos, eles têm que ter capacitação de enxergar esses problemas. Esses gatilhos, né, que são descritos pelas pessoas que passam por esses problemas, são de vital importância para que a gente possa encaminhar para os setores certos nas nossas casas espíritas. E também não entender que por si só o atendimento espiritual vai bastar. Às vezes as coisas já estão tão arraigadas no nosso espírito que já modificaram o perispírito e a gente já traz essas doenças conosco ao longo da construção de algumas encarnações. Então, às vezes os problemas não são tão simples de serem resolvidos, mas com cuidado, com atendimento, tanto espiritual quanto atendimento médico e psicológico, a gente pode melhorar muito essa questão dessa estatística. E hoje a gente sabe que a questão do suicídio ela permeia qualquer faixa etária. Tanto é que a faixa etária que mais cresce na questão do suicídio são a das crianças, de 10 a 13 anos. Essas crianças que a gente acha, não, eles não têm problemas, mas essa sociedade que a gente criou, elas trazem problemas para qualquer tipo de faixa etária. A gente tem que estar atento a isso também, né? Então, um olhar atento com tudo que acontece na nossa volta, com os adultos, com certeza, com as crianças, observando tudo que elas fazem. Hoje, elas não saem da internet e a gente tem que observar tudo aquilo que elas entram, monitorar, né? Quais são os sites, quais são os jogos. Hoje a gente sabe que tem jogos que induzem ao suicídio, a gente sabe que tem filmes que induzem ao suicídio, e a gente tem que estar atento a essas coisas, até para trabalhar isso. Porque simplesmente a gente negar a vista disso, eles vão conseguir, de uma maneira ou de outra, burlar isso. Mas a gente conversar sobre isso com elas, discutir isso com elas, isso vai ter um impacto positivo naquilo que elas idealizam depois como vida. Então, a gente pode, sim, combater essa questão do suicídio simplesmente com esse olhar atento. E é uma coisa que todos nós podemos fazer. É uma coisa que está ao alcance de todos nós. Esse auxílio, né, que a gente pode dar na medida do que nós temos de capacidade
e não é a capacidade científica de identificar um problema. Eu não posso identificar e eu não posso diagnosticar se alguém tem depressão ou não. Eu não posso diagnosticar se alguém tem bipolaridade ou não. Eu não posso diagnosticar se alguém tem esquizofrenia ou não. Mas eu posso identificar que a pessoa não está agindo da sua forma normal. E convencê-la, sentar, conversar com ela e convencê-la a procurar um auxílio. E até se prontificar a ir com ela no auxílio, porque às vezes as pessoas precisam desse apoio emocional para procurar a saída. E não a saída mais fácil, né? Que é achar que com o suicídio vai se resolver os problemas. A gente sabe que não. Na maioria das vezes até piora as situações que a gente já tem. E às vezes decorrem disso algumas consequências para algumas encarnações futuras. Então, se a gente conseguir vencer essas tendências, simplesmente pela questão da nossa capacitação, ferramentação sobre o assunto, se a gente tiver o cuidado nas nossas horas vagas também de ler sobre o assunto e como a gente pode, através daquelas dicas que essas instituições que trabalham com isso, na prevenção disso, né, nos dão, e temos manuais, né, de prevenção do suicídio, tanto da Organização Mundial de Saúde, tanto da Associação Brasileira de Psiquiatria, tanto da Comissão Estadual de Prevenção ao Suicídio, que engloba vários setores que trabalham nessa prevenção, né, e que trabalham na ponta com isso, e que resolveram fazer uma comissão para auxiliar no cuidado, né, disso. Então, a gente tem condições, sim, de ajudar nesse combate, né? Mas a gente tem que ter esse olhar atento, porque esse olhar atento, principalmente com a questão das crianças e dos adultos, esse engajamento, né, nessa campanha de prevenção ao suicídio, que diz tanto respeito a todos nós, né, porque tenho certeza que todos nós temos em nossas famílias, em nossos círculos de amizade, em nossos círculos profissionais, algum conhecimento de alguém que suicidou-se ou tentou o suicídio. E a gente tem que desmistificar algumas coisas. Existem alguns jargões que ao longo do tempo foram criados. Quem diz que vai fazer não faz. Faz. Tem alta chance de fazer. Esse é o primeiro. E a gente tem que ter cuidado também com as pessoas que já tentaram suicídio. A gente tem que ter um olhar muito mais especial por quem já tentou, porque estatisticamente vão tentar de novo. Não estou dizendo que seja 100%, mas a maioria tem essa tendência de tentar de novo. Se não conseguiu da primeira vez, consegue na segunda. Então, esses olhares eles têm que ficar mais aguçados e mais instruídos sobre esses assuntos, para que não achar que alguém prostrado na cama é um vagabundo que não quer trabalhar. Mas é uma doença séria, é uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo e milhares de pessoas no Brasil. E que a gente pode, com esse olhar atento, tentar diminuir e até acabar com esse problema do suicídio ou da tentativa, até da ideação suicida. Porque o suicídio não começa com o final do processo, que é a tentativa ou a consequência do suicídio. Ela começa na ideação. Depois ela passa para como colocar em prática. E depois ela parte para a tentativa específica. Então, gente, a gente tem como entender isso e fazer, né, esse conjunto de atendimentos espirituais e científicos, fazer com que as duas coisas se unam no combate ao suicídio, né? Importante a gente fazer
o nosso evangelho no lar, para fazer a asepsia do nosso lar, para recolher esses irmãos que convivem no nosso ambiente, da nossa casa, e que por descuidados nossos a gente atrai com os nossos pensamentos. Mas para que a gente consiga fazer a asepsia completa da nossa casa, através do evangelho do lar, a gente tem que mudar o nosso padrão vibratório. A gente tem que parar de atrair esses espíritos menos esclarecidos, mais endurecidos, mais materialistas para dentro do nosso lar. Eu tenho que parar de sofrer influência da mídia e parar de odiar, né? Porque hoje o que a mídia diz? Ou é 8 ou 80, ou está comigo ou está contra mim, ou é vermelho ou é azul. E quem for diferente de mim, a mídia diz que eu tenho que odiar, e não é verdade. A gente tem que entender que as pessoas são diferentes da gente e podem entender coisas diferentes da gente. E que cada um é responsável por aquilo que pensa, por aquilo que faz. E mais cedo ou mais tarde, a gente sabe, a lei da vida, né? Ação e reação, causa e efeito, a gente vai resgatar aquilo que for ruim, que é aquelas decisões que foram ruins na nossa vida. Mas uma delas não pode ser o abandono das pessoas com dificuldades psiquiátricas, daqueles filhos nossos que ainda pequenos já demonstram tendências de problemas, né? E até os 10 anos de idade a gente consegue trabalhar isso muito bem, segundo as nossas obras básicas. A gente consegue melhorar a vida das pessoas, depois de 10 anos de idade começa a ficar mais difícil. Não impossível, mas começa a ficar mais difícil. Então, esse olhar atento que a gente tem que ter desde a pessoa, quando pequena, até a pessoa idosa, que é um dos setores etários aí que também tem muita incidência de suicídio, justamente por uma sociedade que não dá valor ao nosso idoso, muito antes pelo contrário, coloca na cabeça dele que ele é uma carga para a família, que ele é um estorvo, que ele dá trabalho, como se a gente não tivesse dado trabalho para eles também toda a vida, né? A gente tem que ter presente essas coisas, para conseguir trabalhar isso de uma maneira satisfatória e conseguir fazer com que resolvamos mudar essa situação, resolvamos fazer alguma coisa, arregaçar as mangas, trabalhar em prol da vida. Não é fácil. A gente se preocupar com a vida dos outros positivamente, a gente se preocupar com a sanidade mental das pessoas, sejam elas nossas amigas, nossos conhecidos e até nossos desafetos. Né? Por quê? Porque Jesus disse que o exemplo máximo do amor incondicional é a caridade. E a caridade faz parte, amarmos, né, os nossos afetos e os nossos desafetos. Irradiarmos coisas boas para eles, e não coisas ruins. Porque a gente sabe que tudo que a gente pensar negativamente vai voltar para nós, multiplicado com tudo aquilo que vibra no mesmo padrão. E assim como as coisas boas. Quando a gente começa a pensar coisas boas, a gente atrai coisas boas. E quando a gente atrai coisas boas para o nosso lar, para dentro nosso seio familiar, a vida da nossa família muda. Essas questões espirituais, essas questões atávicas de dentro das nossas famílias, que a gente, como diria Chico Xavier, a gente não erra de porta, né? E na maioria das vezes nós escolhemos as portas em que batemos nas encarnações, com dificuldades ou não, mas com certeza nós viemos aqui para duas coisas: para nos melhorarmos como seres humanos e para ajudarmos as pessoas a se melhorarem como seres humanos. É para isso que a gente veio para cá. E ao final da nossa encarnação, tudo que vai valer vai ser as tentativas que a gente fez, ou as realizações que a gente fez ao longo do tempo, para se melhorar como ser humano e para ajudar as pessoas que estão na nossa volta. As questões materiais pouco importam, os títulos pouco importam. Ninguém vai perguntar para a gente se a gente é mestre, doutor, se é formado, se é rico, se é pobre. O que vai pesar é aquilo que a gente fez com a nossa encarnação.
as conquistas espirituais que a gente conseguiu na nossa encarnação. E a gente sabe que, ao longo de uma encarnação, às vezes a gente não consegue recuperar tudo aquilo que a gente já deixou para trás. Mas a boa notícia é que cada ação positiva que a gente fizer na nossa vida, ela vai anular uma negativa. Então, a gente pode, a partir de agora, ser os trabalhadores da última hora. E, no caso do suicídio, o trabalhador da última hora é aquele que se preocupa com as pessoas que estão orbitando na nossa encarnação, aquelas pessoas que se preocupam na ferramentação ou na instrução para ajudar no problema, e naquelas pessoas que se voluntariam a trabalhar com isso. Ouvindo essa semana uma entrevista com o líder do CVV aqui, em Porto Alegre, e lembrando sempre que o número do CVV é 188, né, para quem precisar, ligar a qualquer hora, aí tem sempre alguém do outro lado da linha para ouvi-los. O grande problema deles hoje é voluntariado. Então, o que eles mais necessitam hoje é o voluntariado. E a capacitação, eles mesmos dão a capacitação. Então, gente, o assunto é por deveras importante, por deveras interessante. A gente poderia conversar por muito tempo sobre essas questões, mas o nosso tempo começa a terminar, e a gente deixa esse recado, né? Que no caso do suicídio, nós temos órgãos, né, oficiais da ciência, tanto na área da psiquiatria, da psicologia, nós temos profissionais capacitados para isso, nós temos lugares que atendem isso gratuitamente, mas também temos o CVV, né, 188, que atende isso gratuitamente também e nos ouve, né, é uma escuta fraternal. E nós temos os nossos centros espíritas, alguns deles com os setores de apoio e valorização à vida, que é o caso do nosso Bezerra de Menezes aqui, com reuniões semanais em mais de um dia por semana. Então, era isso, meus irmãos. Espero que a gente tenha conseguido discutir positivamente esse assunto. E espero que a gente tenha também deixado um roteiro mais seguro para que a gente, com atenção fraterna, consiga identificar pessoas que não estão agindo normalmente e consiga sentar e conversar e convencê-las a procurarem um profissional que pode tratar essas doenças psicológicas ou psiquiátricas. Então, vamos agradecendo a oportunidade do plano espiritual para trabalharmos esse assunto, as boas intuições da nossa corrente de Bezerra de Menezes, e que tenhamos a clarividência de entender esses processos e que possamos, ao longo do tempo, também ajudar no combate a essa doença pandêmica no Brasil e no mundo, que é o suicídio. Que tenhamos uma semana cheia de paz, de amor e de muitas alegrias no coração. Que assim seja, graças a Deus.